1 Timóteo capítulo 4. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, salvar-te-ás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. 1 Timóteo, capítulo 4. Ora, há de haver homens que apostatarão da fé, do conhecimento de um só Deus, Criador e Salvador, daquele que foi revelado em carne. Atacarão precisamente as verdades de que temos falado, argumentarão possuir um conhecimento profundo de Deus, pretenderão talvez levar a ideia dos privilégios cristãos mais longe do que todos os outros, mas pecarão contra os primeiros princípios, contra a fé que liga o Deus Salvador, revelado no cristianismo, com o único Deus Criador. De acordo com o cristianismo, o eterno Deus revelou-se em Cristo, o mesmo que criou o mundo pela sua palavra. Os apóstatas, que traziam doutrinas de demônios, procurariam negar que fosse o só e o único Deus verdadeiro que se tinha manifestado em graça.
Seduzido pelos demônios e tendo a consciência cauterizada, proibiam o que Deus tinha estabelecido na criação, o que ele tinha dado como de pleno direito ao homem, após o dilúvio, como se a superior santidade que eles pregavam e as relações com um Deus mais elevado não comportassem semelhantes coisas. Abandonando a santidade prática e real da comunhão com Deus e dos seus mandamentos por Cristo, criaram uma falsa santidade para si mesmo, que negava o que Deus tinha ordenado desde o princípio, sublevando-se assim contra a autoridade de quem o tinha ordenado, tratando-o como se ele fora um ser imperfeito, talvez mau. Deste modo, o constrangimento do temor de Deus estava perdido e a porta aberta à licenciosidade e à dissolução. O Espírito de Deus advertia a igreja de tal fato, e o fiel apóstolo comunica essa advertência a Timóteo, e, por intermédio dele, põe os santos de sobreaviso. Por isso, Paulo não fala aqui de privilégios. Fiel à glória de Deus, volta aos primeiros princípios dessa glória e mantém os incontestáveis direitos do único e verdadeiro Deus. Fiel a Deus, não procura realçar os seus conhecimentos, mas, em amor, defender a igreja de todo o afastamento de Deus. Não devemos confundir aqui alguns que abandonam a fé com a apostasia geral de que se fala na segunda epístola aos Tessalonicenses. Aqui alguns abandonam a verdade, sendo seduzidos por demônios. Mas a igreja está sempre presente neste mundo, tendo necessidade de ser protegida contra a invasão desses princípios danosos. A apostasia geral e a manifestação do homem de pecado são outra coisa, e não se lhes faz nenhuma referência na passagem que agora estudamos. Trata-se aqui da fidelidade que repele o erro pela verdade, e de recordar isto aos irmãos, para que não se deixem seduzir. Na segunda epístola aos Tessalonicenses, trata-se da manifestação daquele que se assenta no templo de Deus e que é aniquilado pela aparição do Senhor na sua vinda. Aqui, tudo o que havia a fazer era recordar em simplicidade e bondade do Criador e declarar que os seus dons, recebidos com ação de graças, são sempre bons e não devem ser recusados. O seu objetivo não era, seguramente, que os cristãos se servissem deles para satisfazerem os desejos da carne, mas que os reconhecessem como santificados pela palavra de Deus, a qual nos trouxe como sendo dons de Deus, pela oração que nos põe em relação com Deus, enquanto deles fizermos uso. O fiel devia recebê-los como vindos de Deus, como dons da sua mão. E eles são santificados, como tudo que vem de Deus e traz a marca da sua vontade e da sua bondade. O homem, ao abandonar a Deus, tudo perdera. O que tinha possuído, já o não tinha agora com Deus. Comia simplesmente como um animal e comia mesmo muito pior, pois tinha abandonado a Deus. A palavra de Deus tomava o lugar da relação em graça e a oração servia-se dela nesse pé. Nessa passagem, embora o mal de que o apóstolo fala tenha ido muito mais longe, em circunstâncias diferentes das dos monges,
O princípio monástico nos corações e nas formas é plenamente julgado. Por muito sincera que, aliás, pudesse ser uma pessoa ao procurar honrar a Deus nesse sistema. Deus não retira os dons de que o homem, por assim dizer, se apropriou pela sua própria vontade, mas o uso que o homem depois faz deles já não corresponde à satisfação da sua vontade e dos seus desejos. Recebe-os agora de Deus, de harmonia com a sua soberana vontade. Recebe-os com gratidão, dando-lhe glória. É isto, com efeito, o que o apóstolo demonstra no que se segue. Timóteo, ensinando como Paulo acabava de lhe dizer, seria um bom servo de Cristo Jesus, alimentado da verdade. Verso 6. O exercício corporal pouco aproveitava, mas a piedade para tudo é proveitosa, tanto para este mundo como para a eternidade. Põe-no de novo em guarda contra as vãs e inúteis especulações do espírito humano, de cujo perigo ele nos alerta continuamente. Era para esta doutrina de Deus, verdadeira e digna de toda aceitação, que o apóstolo trabalhava e estava no opróbrio, porque tinha fé no Deus vivo, que pela sua providência e pelo seu poder supremo, veja-se Mateus 10, 29. Governa, preserva e cuida de todos os homens e especialmente dos fiéis. Versos 9 a 10. Este mesmo único Deus Criador, Salvador e Senhor, em quem Paulo tinha confiança ao trabalhar para ele. Timóteo devia, pois, insistir sobre essas coisas com autoridade e ensiná-las. Em seguida, em conexão com este ensinamento, anunciado com autoridade, o apóstolo fala da pessoa e da posição do próprio Timóteo. Timóteo era jovem, mas devia manter a sua autoridade e adquirir, pelo seu procedimento, o peso que os anos ainda não lhe tinham dado. Devia ser um modelo dos fiéis e ocupar-se, até que Paulo chegasse, de leitura, da exortação e de ensinamento. Aliás, Deus tinha preparado especialmente Timóteo para a sua obra. Timóteo não devia esquecê-lo, nem negligenciar o que lhe tinha sido dado. Tinha-lhe sido distribuído um dom. Deus tinha-o designado para aquele trabalho por meio de profecia. Este testemunho imediato de Deus, ao qual o exercício do poder de Deus estava ligado, tinha sido acompanhado do selo do testemunho dos homens, isto é, dos anciãos de entre os cristãos. Ver Atos 13, de 1 a 3. Tudo concorria, pois, para fortificar Timóteo no seu serviço e na autoridade que ele exercia nessa ocasião, em lugar do apóstolo. Devia atuar sempre com o peso que lhe desse um comportamento irrepreensível, que não deixaria de ter a sua justa influência sobre os corações e sobre as consciências. Mas Timóteo estava interiormente fortificado pela consciência de que Deus o tinha formalmente designado para a obra. O dom de Deus tinha-lhe sido distribuído e tinha sobre si como selo a sanção de todos aqueles que tinham algum peso na igreja. Assim fortificado, Timóteo devia dedicar-se às coisas do Senhor, de modo que os seus progressos fossem evidentes a todos, e o selo da comunhão com o Senhor
estivesse sempre sobre ele. Devia, ao mesmo tempo, cuidar de si próprio e do ensino, e disto se ocupar com perseverança, e isso seria um meio de salvação para si mesmo e para aqueles que o escutassem. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.